falar e ouvir o sagrado e pensar no corpo da mulher, mas aberto e inspirado, lá do alto as bênçãos provém, mas aberto e inspirado, lá do alto as bênçãos provém. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença mais uma vez, ó Pai querido, para Te agradecer, meu Deus, por ter cuidado, guardado as nossas vidas até aqui. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, obrigado pela família que nos deste, Senhor amado. Obrigado pelo trabalho, Senhor, que o Senhor tem confiado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por os membros da igreja, por cada um que está assistindo, que está ouvindo nesse momento. Muito obrigado, Paizinho querido. Ó Pai, eu coloco cada um nas Tuas mãos e Te peço, Senhor, que vai de encontro, Senhor, e toca no coração de cada um, que possa ouvir a Tua palavra e viver a Tua palavra. Quem estiver doente, Senhor, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Quem estiver com problemas espirituais, que seja liberto em nome de Jesus. Oh, Deus querido, sabemos que precisamos de Ti a cada momento, Paizinho querido. E nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre com as Suas mãos poderosas estendidas sobre nós. E é em nome de Jesus que nós agora alcançamos a nossa mão até a Tua. E Te pedimos, Senhor, cuida, Senhor, dos nossos familiares, Pai, dos nossos irmãos da igreja, dos nossos ouvintes. Guarda e protege, Senhor, e livra de todos os males. Em nome de Jesus eu repreendo toda doença, todo mal. Ó Deus, eu coloco cada pessoa que está num leito de hospital nesse momento, Pai. Oh, Deus poderoso, toca com a Sua mão curadora, Pai, e cura, Senhor, cura, liberta, Senhor, essas pessoas que estão numa cama, doentes, sofrendo. Oh, Deus, eu creio no Teu poder, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes milagres nessa noite, Senhor amado, e é em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que eu Te peço, Paizinho querido, cura, Senhor,
Liberta, Senhor, de todas as amarras, de toda feitiçaria, de toda mandracaria. Ó Deus, eu creio no teu poder e creio que nessa noite o Senhor pode quebrar todas as correntes, toda a feitiçaria, tudo que não presta, o Senhor pode destruir com a sua mão poderosa. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu oro e te agradeço pela tua presença em nosso meio. Amém. Quantas vezes por lutas passamos, mas Jesus a certeza que tem, que não é o primeiro problema, que a fé nele vamos perder. Ó meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Ó meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Permitia nós um sofrimento, pra que nós consigamos aprender. Com as lutas nós somos provados e a nossa fé fortalecer. Ó meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Ó meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. O inimigo já foi derrotado com o grande poder de Deus, e mais uma vez ficou provado que Jesus ampara todos vocês. Ó meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Ó meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter, e contigo pra sempre vou viver. Eu não era feliz nesse mundo, com o meu coração sofredor. Hoje Cristo transformou minha vida e a minha alegria louvar ao Senhor. Quantas vezes sofria calado, sem saber que havia solução. Por Jesus, por as almas restou toda alegria e sua
chamou em sua onda para o Evangelho pregar, pois a ceia está pronta, precisa de nós para ceifar. Devemos ter muita coragem para o inimigo enfrentar. Jesus te chama agora, não pode a ele negar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Jesus aqui nos enviou, queremos contigo contar, louvar o nome do Senhor, tem muitas almas resgatar. Vamos converter corações, e Deus vamos glorificar, pois a volta de Cristo é breve, com ele vamos regressar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Vamos juntos, irmãos, trabalhar. Esta obra precisa crescer. Muita gente ainda tem sede da palavra preciosa de Deus. Com amor vamos conseguir, porque Cristo por nós padeceu. Seja humilde, irmão, venha logo ser nosso docente de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Glórias a Deus. Vamos estar saudando também os nossos queridos e amados com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Envia-me a mim. Nós, seres humanos, nós temos um chamado de Deus. Deus tem nos chamado para nós anunciarmos o seu evangelho, para nós sermos os seus representantes aqui na terra e para sermos usados pelo Espírito Santo. É aquele Consolador que ficou aqui na terra, que permanece aqui, esse Espírito, depois que Jesus ascendeu ao céu. E Jesus foi para junto do Pai e o Espírito Santo ficou aqui. E nós, então, precisamos ter essa comunhão com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, para que Ele nos capacite para nós, então, evangelizarmos. Evangelizar por quê? Trazermos as almas para o reino de Deus. Porque precisamos trabalhar nesse sentido. Por que precisamos trabalhar? Porque neste contexto existe o amor. E quando se ama as pessoas, a gente quer trazer essas pessoas para junto do Pai, para junto de Deus, para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus. Então, ele tem chamado a todos, mas nem todos têm obedecido. Porque alguns dizem, não, mas eu não tenho chamado nenhum. Você tem sim. É que você, quem sabe, teu pastor nunca te falou, quem sabe o teu líder espiritual nunca falou, mas todos vocês, todos nós temos um chamado de Deus, porque nós somos escolhidos de Deus, né? Nós já somos escolhidos desde lá do ventre da nossa mãe, para sermos
filhos de Deus, ele nos convida para sermos filhos de Deus, embora que quando nascemos não somos filhos de Deus, não somos filhos carnais, somos filhos do mundo. E se nós não tivermos a nossa conversão, nós vamos permanecer carnais e vamos permanecer filhos do mundo e não filhos de Deus. Então, ele quer que nós evangelizamos, que nós levamos essa mensagem para que você realmente possa, então, estar realmente aceitando a Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Muito bem. E como nós prometemos, nós sempre trazemos aqui uma mensagem de amor, alegria, esperança e otimismo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É certo? Onde é que há otimismo? O otimismo não está no mundo, né? No mundo parece que as coisas são complicadas e cada vez mais difíceis, e nós sabemos que o otimismo e a esperança só está nele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, ele convida nessa noite para que você abra sua Bíblia, vamos meditar na Bíblia, a palavra de Deus. Não é do pastor, é a palavra de Deus. Em Lucas, né? Capítulo 13, versículo 6. Lucas foi um dos mais instruídos, né? Dos discípulos de Jesus. É aquele que realmente foi chamado ali. Ele era o médico da época, então ele tinha um pouquinho mais de discernimento, mas perante Deus isso não faz muita diferença, não faz diferença nenhuma, porque ali o que realmente vale, o que realmente faz diferença é o espiritual. Mas, lógico, esses discípulos que conviveram com Jesus, eles estavam espiritualmente bem revestidos, a não ser aquele né, que teve que trair Jesus. Como sempre há em todos os setores da vida, sempre nós precisamos estar atentos e sempre vigiando, porque pode ter alguém, né, que às vezes pode entrar num descaminho. Então, nós vamos para a leitura da palavra. E interessante é que são apenas 4 versículos. É uma parábola, né? Uma alegoria, como queira, né? Mas é uma parábola que fala sobre a figueira estéril. E vamos ver o que realmente Deus quer nos falar a respeito desta palavra. Porque na época ele falou para aquele povo israelita, mas nos dias de hoje, né, ele está falando para nós, ele está falando conosco, porque a palavra de Deus, ela continua sendo eficaz, ela continua sendo viva, ela continua sendo presente, ela sempre é atualizada. Então ele diz o seguinte: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. É importante, né? Então, Jesus dizendo fazendo essa comparação, porque ele gostava de fazer as comparações, parábolas, para que também o povo, de certa forma, tivesse mais interesse em aprender, tivesse vontade de aprender, e que realmente, usando essa alegoria, usando essa parábola, ele, quem sabe, chamaria mais atenção das pessoas que estavam necessitadas. Nós, às vezes, procuramos chamar atenção e nós não temos, às vezes, capacidade, mas é o Espírito Santo de Deus que tem essa incumbência de te chamar atenção para que você preste atenção, né? Então, a gente fica triste, né, quando as pessoas não querem prestar atenção na palavra de Deus, porque nós não estamos lucrando nada com isso, de transmitir a palavra de Deus, de ter esse compromisso de estar com vocês, de estar anunciando a palavra de Deus. A gente se entristece, mas, por outro lado, nós ficamos felizes porque a própria palavra nos promete
ela nos promete que nós teremos, sim, o galardão, mesmo que aquelas pessoas que não querem ouvir, que deixem de ouvir, né, acham que tem outras coisas que são mais interessantes, deixem para depois, ou simplesmente abandonam, não querem assistir, e quando a gente gostaria que assistisse, porque esse é o nosso desejo. Por que é o nosso desejo? Para realmente atender ao ide de Jesus. Quando ele disse ide, e eu disse envia-me a mim, foi com esse objetivo de fazer com que você pare para ouvir a palavra de Deus, e através da palavra de Deus nós vamos adquirindo o conhecimento de tudo aquilo que nós precisamos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, às vezes as pessoas se enganam pensando que Jesus é só lá na igreja, Deus é só lá na igreja, eu sendo bom para os outros, eu já está tudo resolvido. Não, não é assim, né? Que não é dessa forma. Nós precisamos, além de nós termos, sim, sermos caridosos, que nós temos essa bondade, nós cometermos o ato de bondade e de amor, nós precisamos também ter fé. E ter fé é dizer que devemos ter obediência. Então ele diz, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, chegou lá, foi procurar o fruto e não encontrou. Aí ele diz para o vinhateiro, o seu empregado, sei lá, aquele que cuidava ali, o quintal, disse o seguinte, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, por que ela ainda ocupa o espaço na terra? Inutilmente. E Jesus quis transmitir essa parábola, essa palavra, justamente para aqueles que estavam ouvindo Jesus. Ele quis transmitir e dar esse exemplo daquele vinhateiro, mas quem é o vinhateiro? É Deus. Ele estava ali, aí ele chega a procurar frutos e não encontra, e ele diz, fulano, corta isso aí. 3 anos eu venho procurar fruto e não rende nada. Eu não consigo apanhar um fruto para mim. Por que essa árvore está ocupando o lugar de uma outra que poderia estar produzindo frutos? O que Jesus quis dizer com isso? Vamos ser mais objetivos. Jesus, quando nos chama, ele quer que nós produzimos frutos. Ele quer que realmente nós produzimos frutos. E aí nós temos que nos colocar no lugar dessa figueira. Nós somos as figueiras. Tem os agricultores, né, que ali querem muitas vezes cuidar de nós para que nós produzimos frutos. Que jeito eles querem cuidar? Querem cuidar dando exemplos, dando instruções, exortando para que se siga a palavra de Deus, para que se siga os ensinamentos de Deus, para que se siga a doutrina de Jesus Cristo, para render frutos, para ir e buscar mais frutos. Para onde? Para o reino de Deus. Buscar frutos para o reino do Senhor. Aí ele dá de cara com essa figueira e diz, olha, já 3 anos seguidos eu venho aqui e não acho frutos. O que ainda esta árvore está fazendo inutilmente? Porque ela está sugando a terra, ela está sugando tanta coisa ao redor dela, está ocupando um espaço e não me dá resultado nenhum. O que eu ganho com isso? Olha o exemplo que Jesus quis dar, olha o exemplo que Jesus estava dando. E quando você não entende espiritualmente a palavra, você nem vai se dar em conta o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, olha, se você ainda não está produzindo frutos, você está inutilmente sobre a terra. Uma palavra, às vezes,
ela é meio cortante, ela vem para machucar. Ela vem direto. E que bom que ela vem direto, porque é o momento em que nós podemos nos reestruturar, nos restaurar. É o momento em que nós podemos ver aonde nós estamos sendo falhos. Então ele chega e simplesmente não encontra esses frutos. Antes de eu seguir adiante da palavra, eu quero te perguntar: quantos anos você está sobre a terra? Quantos anos você já está usando da terra? Você está ocupando um espaço na terra? E quantos frutos você tem produzido? A palavra é dura. Mas ao final você vai ver que é aquilo que o hoje divulgando fez. Uma palavra de esperança, otimismo em Cristo Jesus. Por quê? Porque se vocês realmente se reconciliar, se você realmente se reestruturar espiritualmente, se você realmente se restaurar espiritualmente, você vai ser uma pessoa abençoada. Então ali está o otimismo, ali está a esperança em Cristo. Então, ele fala ao vinhateiro: olha, o problema, a solução é cortar. Então, meu irmão, meu amigo, quem sabe já faz bem mais de 3 anos que você ocupa inutilmente o espaço e não produz um fruto sequer para o vinhateiro. Lá na parábola da videira, ele diz: meu pai é o agricultor. Então esse agricultor, ele tem suas plantinhas, ele tem o seu pomar, mas ele também, quando ele quer procurar, o dia que ele chegar para buscar um fruto, ele quer achar um fruto nesse pomar. Por que vale ter um pomar se não produz frutos? Muitas vezes eu digo assim: Jesus olha, Deus olha para nós, enxerga em nós, olha as comparações que ele faz, ele enxerga em nós um pomar. Por quê? Porque nós somos as videiras, nós somos a figueira, nós somos aquelas plantas que realmente podem dar um retorno para Deus. E quão agradável é você poder dar um retorno, você não chegar diante de Deus com as mãos vazias. Aí ele encontra justamente, o vinhateiro, encontra justamente o que Deus e Jesus encontram em nós. É a persistência. É aquela insistência para com Jesus, dizendo: Jesus, deixa o irmãozinho lá, quem sabe ele ainda vai entender a palavra, quem sabe ele vai aceitar a palavra, quem sabe ele vai realmente se converter a ti. Às vezes as pessoas dizem: não, mas o fulano ali não deveria estar naquele lugar ali, porque... Não, mas é a esperança, é o otimismo que nós temos, que nós confiamos, que nós guardamos, a fé que nós temos, que aquela pessoa ainda vá realmente se converter, que ela ainda vá produzir frutos. Então, a nossa função, ela é realmente a função da pessoa que estava ali cuidando daquelas plantas. E ele vai e diz: Senhor, deixa ela ainda. Deixa esse ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ela poderá ficar. E se não, depois mandarás cortar. Olha a promessa que Deus tem para você. Olha a promessa que Deus tem para a figueira, para as figueiras. Olha a promessa que Ele tem para as videiras, mas hoje estamos tratando da figueira. E Ele realmente aceitou essa súplica. Quantas vezes Deus aceitou a súplica de Moisés?
Ele aceitou a súplica de Josué. Ele aceitou as súplicas dos seus filhos. Aqueles profetas do Antigo Testamento. Quando nós nos dirigimos a Deus e pedimos, Senhor, ainda dá mais uma chance. Essa pessoa está com o coração endurecido, mas ela pode amolecer o seu coração e pode ainda produzir frutos. Ela pode te aceitar, Senhor. Mas aí entra a obra do agricultor, ali daquele que estava cuidando. Ali entra a obra daquele que estava cuidando da planta. Ele disse, deixe que eu a escave. Deixe mais um ano. Irmãos, nós sempre estamos orando para que Deus dê oportunidade, para que você possa ser salvo, que você possa se converter, que você possa vir para Jesus, que você possa aceitar a palavra de Deus. E aceitar a palavra de Deus não é simplesmente dizer, olha, eu acho que sim, ou mais ou menos. Isso não existe diante de Deus. Só existem dois caminhos, ou é um ou é o outro. E quando nós tomamos essa decisão, quando nós aceitamos, nós precisamos realmente assumir de corpo e alma. Por que de corpo e alma? Porque nós vamos botar o nosso corpo à disposição para esse trabalho e também vamos purificar a nossa alma. Então tem que ser de corpo e alma e dizer sim, eu aceito e eu quero. Então, educadamente o trabalhador ali diz, deixe que eu escave e externe. E aí nós vamos aguardar um ano, ver o que vai acontecer, se vai dar, se não vai dar. Amém? Escuta, preste atenção. Então veja bem, partiu o trabalhador para escavar a figueira. O que quer dizer isso espiritualmente hoje, em nossos dias, o escavar a figueira? O escavar a figueira é nós levarmos a palavra até você e que às vezes ela te machuca. Às vezes você fica até meio entristecido, às vezes você fica até, quem sabe, até bravo com a gente. Não sei. Às vezes você fica dizendo, poxa, mas quem é o pastor lá para dizer isso? Não, nós somos servos de Deus que aceitamos o ID de Deus, o ID de Jesus. Vai, faça a obra. E nós estamos fazendo e estamos levando para o teu conhecimento, porque você não vai poder chegar diante de Deus depois de dizer, não, eu não conheci, eu não vi, eu não sei, ninguém me falou. E eu quero te dizer que é justamente isso que nós estamos fazendo, nós estamos escavando. E o que acontece quando nós escavamos? Quando nós escavamos a figueira, cortamos suas raízes. Aquela raiz que fica do lado do tronco, da figueira, da árvore, aquela raiz vai se renovar. Ela vai se renovar, ela vai chorar por uns dias. Estou certo ou estou errado? Corta a raiz de uma árvore, ela fica ali pingando, né? Às vezes você pode até chorar, tristeza, dizer assim, mas o pastor disse uma coisa que me ofendeu, porque ele disse que, poxa, assim, nós estamos inutilmente sobre a terra. Mas é a maneira que Jesus usava para pregar. É a maneira que o apóstolo Paulo usava para pregar a palavra, é a maneira que nós temos que usar, somos seguidores, nós somos ministros de Cristo, nós não estamos para agradar a homens, mas a agradar a Deus, para que os homens sejam abençoados. Então, nós vamos cortar. Ao escavar, nós vamos cortar a raiz. Aquela que fica do lado da árvore, do lado do tronco, ela vai se renovar, ela vai chorar uns dias, vai passar aquilo ali, vai sarar e ela vai se revigorar. Ali está o otimismo, ali está a esperança. O outro lado, que está sendo aparado, por que ele foi aparado? Porque certamente aquilo ali estava ocioso ali. Aquilo ali vai secar, vai apodrecer. Pode até servir de adubo, quem sabe. Mas para outra coisa não. Mas aquela do lado da árvore, que vai ficar junto à figueira, que pertence ao agricultor, essa vai se renovar. Assim nós queremos que você se renove na sua vida espiritual, com a sua fé. Às vezes, a palavra machuca.
Nós mesmos, às vezes, quando lemos determinado versículo da palavra de Deus, nos vem como que um impacto em nós, em nossas vidas, de como nós somos atingidos por essa palavra. Mas glória a Deus por isso. Nós precisamos ser exortados, admoestados, para que nós possamos nos corrigir. Qual é o pai que ama seu filho, que não vai fazer a correção no seu filho? É um provérbio. Não é uma verdade? Aqui o pai que ama seu filho, ele vai corrigir o seu filho. Para quê? Para que ele adquira conhecimento, educação, ética, moral, para ser bem-sucedido em sua vida. Com o Pai Celestial não é diferente. Ele quer que nós adquirimos tudo isso espiritualmente. Então ele nos corrige. Ele nos corrige, ele nos açoita, ele às vezes faz com que nós passamos por momentos, às vezes, algumas dificuldades, para que nós saibamos que nós somos dependentes dele, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, consequentemente, Deus Pai. Então, ele faz com que, às vezes, passamos por isso. Esse é o momento do corte da raiz, do escavar. Então, é feito esse trabalho e, após passar esse impacto que nós sofremos, né? Ah, meu pastor foi duro com as palavras. Aí nós vamos, né? Como eu já disse, alguns dias ali, até que se recupera aquela raiz, e aí ela vai começar a buscar nutrientes novos e vai fazer com que a figueira realmente ela tenha mais vitaminas, que ela busque mais, dizer assim, tenha mais ânimo, que tenha mais valores nutritivos, e para fazer com que ela vá produzir. Então, quando você passa por uma dificuldade, porque no momento da dificuldade, todas as pessoas recorrem a Cristo. No momento da dificuldade, todas as pessoas recorrem a Deus. Quando estão num leito de enfermidade, pedem oração, buscam oração, pedem correntes de orações, fazem de tudo. Elas se esquecem que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele precisa estar conosco constantemente, diariamente, nos nossos afazeres, nas nossas ações. Nós precisamos compreender que nós somos dependentes de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em tudo. Não é apenas nós prestarmos culto no dia, no domingo, na quarta, enfim, nós temos que cultuar ao Senhor diariamente. Como é que nós podemos fazer isso? Obedecendo, fazendo a vontade dEle. Quando formos para o nosso trabalho, nós temos que pedir que Ele vá diante de nós, que Ele esteja com nós. Quando nós vamos fazer um negócio, quando vamos adquirir alguma coisa, vamos perguntar a Jesus, se for a tua vontade, que esse negócio se realize. Mas se for para o meu tropeço, faça com que alguma coisa dê errado para que esse negócio não aconteça. Você tem feito isso? Você tem tratado Jesus assim como se ele fosse realmente o teu pai carnal, aquele que você se aconselha, aquele que você busca os conselhos no cotidiano? Faça isso com ele. Ah, mas pastor, ele não vai me responder. Ele vai te responder espiritualmente. E as coisas vão acontecer dessa forma. Não vai ouvir vozes. Se você ouvir vozes, eu já não acredito muito nisso aí, tá? Mas ele vai falar espiritualmente contigo. O Espírito fala? Não. Tu enxerga o Espírito? Não. Então ele vai fazer com que as coisas deem errado. Ele vai usar pessoas, ele vai usar seres humanos, ele vai me usar, para que, se é para as coisas darem certo, que deem certo. Se ele não quiser, se ele sabe que para mim é um tropeço, lá adiante ele vai fazer com que não dê certo. Quantas vezes a gente fica raivoso, enfurecido, bravo, porque queria fazer um determinado negócio e não deu certo. Mas
É um livramento. Se você está com Deus, você tem que entender que é um livramento que Ele está te dando, porque momentaneamente aquilo ali seria bom para você. Mas e lá adiante, no futuro, amanhã ou depois, não sabemos. Então, se você está em Deus, você precisa confiar em Deus. Confie em Deus. Não é simplesmente dizer, não, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Não, as coisas não funcionam assim com Deus. As coisas são sérias. São sérias. Não que você não possa dar uma risada, não porque você não possa fazer uma brincadeira, não é que você precisa andar de cabeça baixa. Você não está encabrestado por ninguém. Encabrestados estão aqueles que obedecem os principados desse mundo. Nós não, nós estamos livres, nós somos livres. Nós podemos andar de cabeça erguida. Nós podemos ser sorridentes, nós podemos ser alegres, nós podemos ser felizes, nós podemos ser otimistas. Mesmo em meio à pandemia, o otimismo não pode se afastar de nós. Porque nós sabemos que as potestades desse mundo, nós sabemos que quem governa esse mundo aqui é Satanás. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que buscar a segurança, a nossa segurança, nele, Cristo Jesus. Esse mundo é comandado por Satanás, com a permissão de Deus. Veja bem que com a permissão, então, existe isso. É a permissão de Deus. Mas, sendo a permissão de Deus, aí ele vai olhar, poxa, mas aquele meu filho lá está me agradando. Assim, o meu filho está fazendo o que eu quero, ele está me produzindo frutos. Será que eu vou cortar? Será que eu vou deixar que, vou mandar que corte? Mandar lá o trabalhador que corte ela? Não. Ele vai querer fazer com que ela continue produzindo frutos. Daí vem a outra parte, mas ainda vem a parte, deixa que eu a escave e a esterque. Quer dizer, aí vem mais uma dose. Às vezes você já diz, mas eu já estou passando por esse problema. E como eu faço agora? Eu estou cheio de problemas. E aí vem mais a picadinha, aquela do adubo, né? Do esterco. Aqui fala em esterco. Mas é o adubo. E o adubo a gente sabe que quando a gente trabalhava lá na lavoura, às vezes tinha um corte no dedo, né? Da mão, do pé, porque nem calçado, às vezes era só na base do chinelo de dedo mesmo. Então, onde tinha um tai no pé, uma frieira no meio dos dedos, quando aquele adubo entrava ali, ele é picante, realmente ele te dá mais um levante, né? Aí você já diz, mas coisa tão ruim, já cortaram, já me escavaram, já me cortaram parte de mim, e agora ainda vem esse adubo salgado aí, picante, e fazer com que realmente eu sinta mais desconforto. Mas é assim que Deus age na tua vida. Porque depois de você passar por essa escavação, depois de você ser escavado como figueira, eu estou falando contigo como figueira, e você é a figueira. Nesse comparativo dessa noite, você é a figueira, nós somos a figueira. Então, passamos, nós somos escavados, uma pitada de adubo, lá no cortezinho do pé ou da mão, né? Porque, pensa bem, a raiz foi cortada, é ali que vai bater o adubo, ali que vai bater o esterco. Ali está machucado, não está sarado ainda, mas está sarando. Então, bate aquele adubo e dá aquela angústia, dá aquela chocada, dá aquela parada. Mas você, se você for confiante, você sabe que amanhã o sol nasce outra vez. Você sabe que amanhã vem outro dia. E que a ferida vai sarando. A cicatriz vai fechando. E o adubo fez com que eu me revigorasse. Vai fazendo com que você realmente, quando se dá por conta, você é aquela planta maravilhosa, frutífera do pomar da vida, do pomar de Deus, que você realmente quando o Senhor vier buscar um fruto, Ele vai encontrar em você um fruto.
Se ele vier conversar, ele vai vir diante de ti. Como eu já disse, não vai ouvir vozes, mas vai estar ali e vai ver em você frutos. E você vai sentir isso em você. Porque aí é o Espírito Santo que vai se encarregar de fazer com que você se sinta abençoado, que você se sinta feliz e otimista em relação às coisas que acontecem nesse mundo terreno. Então, deixe o trabalhador te escavar. Deixe que a palavra realmente entre no teu coração. Aceite a palavra. E não faça como fez Faraó, não endureça teu coração. Nós falamos esses dias, né? Faraó teve que passar por 10 pragas para libertar o povo de Deus. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Se uma praga já é bastante, se uma praga já tira a população do eixo, já faz com que as pessoas se desentendam, já faz com que as pessoas realmente entrem em parafuso, como diz o ditado. Imagina 10 pragas. Faraó endureceu seu coração. E o que eu quero dizer com isso? Se você ainda não aceitou Jesus, e aí eu quero chegar agora eu vou cortar outra raiz. Quem sabe você vai ficar magoado comigo, chateado. Mas não importa. Não importa se você vai ficar chateado comigo. O que importa é que Deus vai ficar alegre comigo. Você já sabe como é verdadeiramente aceitar Jesus na sua vida? Você tem que ter uma mudança de vida. Eu não quero te falar isso para te machucar, mas sim para que você também consiga herdar o reino de Deus. Que você seja ganho para Jesus. E que você tenha realmente essa certeza da tua salvação. E você vai poder desfrutar de muitas bênçãos aqui mesmo na terra. Nós podemos desfrutar de muitas bênçãos na terra quando nós nos convertemos a Jesus. E além disso, angariar a vida eterna, a nossa salvação. Então vamos ao que interessa. O que é realmente aceitar Jesus? Aceitar Jesus é você fazer uma confissão pública. Mas antes dessa confissão, tem um caminho. No meu livro que eu escrevi, Discipulados, eu não sei se tem um livro aqui, vou dar uma olhada. Acho que devo ter. Olha, o escritório aqui é todo improvisado, né? Mas eu tenho um livro chamado aqui Discipulados, que eu escrevi. Ali tem detalhado. A pessoa, primeiro, ela precisa realmente confessar que quer ser um cristão. Ela confessando que quer ser cristão, ela vai em busca do conhecimento. O que eu preciso para fazer para ser um cristão? O que é necessário que eu faça para ser um cristão? Isso é simplesmente botar o nome de cristão, isso não funciona. Você bota nome de ruas aí, de quem quiser, né? O nome de rua se coloca em qualquer lugar, nas plaquinhas aí, tá aí a rua, tal, pronto, né? Mas assumir e ser legitimado como um cristão, você deve ser um seguidor de Cristo. O que é ser um seguidor de Cristo? É fazer o que Cristo fez e o que Ele ordenou que nós fizéssemos. Eu não estou pregando aqui denominação. Eu estou pregando a palavra de Deus, não importa a denominação. Porque pode ser dentro de qualquer denominação, desde que você cumpra as regras. Às vezes você vai ter que bater de frente com o teu líder espiritual, se ele não está ensinando de acordo com a Bíblia. É a única maneira e a única vez que nós podemos realmente bater de frente com alguém é quando se contraria a palavra de Deus. Então, quem sabe você vai bater de frente com o seu líder espiritual. Então, quando você
assume que você quer ser um cristão, você vai ser um seguidor de Cristo. O que é ser um seguidor de Cristo? Fazer tudo o que Cristo fez, da maneira como ele fez, como ele ordenou que fizesse. Então você vai ter um passo. Primeiro passo: aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar o senhorio da tua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Deus Pai outorgou a ele todo o poder e autoridade, assim na terra como no céu. Terceiro passo: você deve realmente confessar os teus pecados. Quarto passo: se arrepender dos teus pecados. O quinto passo: não repeti-los. Não viver em pecado. Não viver pecando. Porque pecador você não vai deixar de ser. Você vai continuar sendo pecador porque você não chegou à perfeição. A perfeição, ninguém, a não ser Jesus. Então, por isso que não existe santo, né? Existe santo sim. Eu vou me corrigir aqui e você presta atenção. Não existe homem que possa denominar algum homem de santo, porque nós não conhecemos os desígnios, os pensamentos, e não sabemos, nós não podemos entrar na mente de ninguém. E também não sabemos o que aconteceu com a pessoa durante a vida dela. Então, o homem não tem direito de denominar um outro homem de santo. Mas Deus, para Deus, todos os que são salvos em Cristo são santos. Todos são santos. Os que são salvos em Cristo. Então nós não sabemos. Às vezes se chama alguém de santo aqui que não sabe como é que era a vida íntima daquela pessoa. Você conviveu com aquela pessoa? As pessoas que as autodenominam ou as denominam santos, conheceram aquelas pessoas? Sabe o que elas faziam na vida íntima delas? Então, quem sabe para a sociedade pode ser uma santa pessoa, mas e diante de Deus? É aquela história que eu tenho repetido muitas vezes aqui, o bom samaritano. Não é com o ato do bom samaritano que você vai para o céu. Você precisa, além disso. Porque existem organizações que praticam o bem, mas que são demoníacas, que são discipulados do anticristo. Então, elas são pessoas que praticam o ato do bom samaritano, mas, porém, eles não exercem a fé. E a tua obra sem fé também não vale nada, e a tua fé sem obra também não. Então, quer dizer que precisa realmente fazer uma consonância disso tudo, né, e fazer com que elas se unam para, então, você realmente ser salvo em Cristo. Mas vamos adiante. A conversão, então, ela parte desses princípios. Então, uma vez você confessando, você realmente falando com Deus, você confessando seus pecados, você se arrependendo dos seus pecados, você colocando sua vida em ordem, passando a viver de acordo com a palavra de Deus, aí você tem o testemunho público. O testemunho público que é o ato de passar pelo batismo. Pastor, falando em batismo, tem gente que deu suspirada nesse momento, o que vai dar quem vai estar assistindo essa live? Sim, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E eu volto a repetir, não se engana, batismo de criança não é batismo. Isso é uma aspersão de água. Ela não tem embasamento bíblico nenhum. E eu desafio qualquer pastor, padre, quem me der embasamento bíblico para batismo de criança, porque não existe, ela não tem embasamento, volto a reafirmar. E a palavra batismo, ela, nesse meu livro, Discipulados, ali nós temos muitos depoimentos de pessoas, doutorados. Ninguém usa a palavra batismo a não ser para imersão. A palavra batismo, você não pode confiar num dicionário português, seja ele lá qual for, quando você lê em relação à palavra batismo. A palavra batismo, ela
ela provém de uma outra palavra, grego, que foi transformada, e ela não é outra coisa se não é emergir, submergir. Então, por isso, não existe batismo de criança. Existe só aspersão. E aí eu volto a perguntar, será que José e Maria, porque Maria foi escolhida por Deus, José também, porque né, se tornou pai adotivo, mas foi o pai de Jesus, mas Maria, vamos citar Maria, será que ela seria tão ignorante que ela não iria batizar o seu filho quando ele nasceu? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já estudaram na Bíblia isso? Teu pastor já ensinou isso, já falou sobre isso? Será que Maria seria tão ignorante de não dar a oportunidade de batizar seu filho? Não, ela fez o que é correto. Por quê? Porque não se batiza a criança. A criança é apresentada. A criança só se apresenta, foi o que José e Maria fizeram. Levaram a criança e apresentaram. E quando Jesus foi batizado? Ele nos deu um exemplo claríssimo. Quando ele foi ao encontro de João Batista para ser batizado. João Batista batizava nas águas. Por quê? Porque era esse o batismo aprovado por Jesus. Quando ele foi ao encontro de João Batista disse, opa, para aí. Você não pode vir a mim, quem sou eu para te batizar? Não sei. Não foi nessas palavras, mas podemos entender assim. E o que Jesus respondeu? Deixe por agora. Convém que se cumpra a justiça. É difícil falar em justiça nos dias de hoje, né? Mas ele falou que se cumpra a justiça. O que é justiça? Vem da palavra justo. Isso é justo, assim tem que ser. Você vai ter que me batizar assim, porque é assim que tem que ser. É esse exemplo que eu tenho que deixar. É esse exemplo que nós vamos deixar. Então, não pense que você vai cometer um pecado porque, quando você era criança, seus pais levaram lá e daí alguém botou um pouquinho de água na cabeça lá e fez uma aspersão em ti e que tu foi batizado. Você não foi batizado. E a palavra diz, vos é necessário nascer de novo. Na verdade, te digo também, ali em João, capítulo 3, Jesus diz, na verdade, eu estou te dizendo, na verdade, te é necessário nascer da água e do Espírito. Não é difícil de compreender e entender a palavra. Não é difícil seguir a Jesus. Não é difícil fazer como ele fez. Para ser um cristão tem que seguir o que ele fez. Mas eu tenho falam até religião, né? Minha religião, meus avós tinham, meus pais tinham. Não, isso não é religião. Isso é uma denominação. Religião é todo aquele que se religa. Quando se religa? No ato do batismo. No ato de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. É o ato de religar. Religião. Provém da palavra religar. Porque a criança nasce carnal. Ela nasce filhos do mundo. E ela é apresentada a Deus. E se a criança vier a falecer nesse período, até ela ter o seu autodiscernimento, ela é salva igual, porque ela faleceu na ignorância, morreu na ignorância, partiu na ignorância. Isso as pessoas não conseguem entender, porque o batismo só é aceito através da tua decisão. Então, nesse livro que eu cito mais de 30 versículos da palavra de Deus, que nos fala em batismo, e todas elas exigem alguma coisa do candidato. E como você vai exigir alguma coisa de uma criança? Você não vai poder exigir nada de uma criança. Ela não tem responsabilidade, e nem pode ter responsabilidade. Então, por isso, só se batiza a partir dos 10 anos de idade, quando a criança já tem seu autodiscernimento, ela já sabe se ela crê em Jesus, se ela não crê em Jesus, se ela quer permanecer na igreja, se ela quer viver no mundo, se ela quer viver na droga, se ela quer se tatuar, se ela quer se encher de piercing, de brinco, sei lá o que for. Eu estou falando de homem, né? Porque é meio feio, não.
um homem aí colocar essas coisas todas aí. A mulher ainda não vejo nada de errado, né? Ter seu brinco, enfim, seu colar no pescoço, mas um homem de brinco já fica meio esquisito, né? Então, eu estou falando isso porque nós estamos falando de algo muito importante, muito sério. Então, a criança, o jovem, com 10 anos em diante, ele já sabe o que ele quer. Se ele quer seguir sendo uma pessoa normal, uma pessoa que quer ser bem quista pela sociedade, bem vista, então ela já tem o poder de discernimento. Então, são alguns passos que nós temos que ter para realmente aceitar Jesus. Não é dizer, eu continuo como eu estou, eu aceito Jesus, mas eu vou continuar como eu estou. Não, daí não adianta. Você tem ordenanças. As duas ordenanças de Jesus parte do princípio do batismo nas águas e a Santa Ceia. Então, você precisa realmente obedecer essas ordenanças, você precisa tomar essa atitude. E você pode falar comigo quando quiser, eu posso mostrar, eu mostro biblicamente, e eu não tenho problema se você levantar, conhecer alguém aí que seja de expert, um exégese, um doutor, um doutorado em teologia, eu quero que me apresente um só versículo que ampare o batismo de aspersão. Não existe. Batismo já vem da palavra de baptô, que quer dizer enterrar, submergir. E ele faz o significado de que Cristo foi enterrado e ressuscitou. E você precisa ser enterrado na água e renascer para Cristo. Essa é a grande realidade. Esse é o primeiro passo para uma conversão. Então nós poderíamos ficar a noite toda falando aqui, temos argumentos, eu poderia pegar, assim, de repente, de memória, aqui não estou lembrando de muitas coisas, mas poderíamos pegar um livro ao qual nós escrevemos aqui, mas tudo embasado na Bíblia. Então, se querem trazer confusão, que tragam, mas nós vamos continuar pregando a palavra e o Evangelho do Senhor Jesus para a tua salvação. Assim como querem trazer confusão hoje, diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, que tragam, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. E aquilo que também postei nessa semana aí nas redes sociais, quem viu, quem sabe se assusta, quem sabe não. Então, eu sempre digo assim, não adianta você agir de uma forma errada, fazer as coisas de uma forma errada, e depois você querer orar a Deus e clamar a Deus. Quantas vezes vejo gente, nós temos que levantar um clamor pelo povo lá da Venezuela. Nós temos que levantar um clamor pelo povo norte-coreano. Mas aqui é o povo que escolheu. O povo escolheu que quis assim. O povo quer assim. E aqui estava se seguindo o mesmo caminho. Se o povo quer trazer o comunismo, vai pagar com o comunismo. Nós vamos ter as igrejas fechadas, nós vamos ser proibidos de pregar o evangelho. Hoje ainda postei aqui, será que ninguém lembra da história do Brasil? A ditadura de 37 a 45, quando não se podia falar em alemão, não se podia falar em italiano, não se podia falar em japonês, porque éramos proibidos, os documentos foram queimados dos imigrantes, igrejas foi colocado fogo, casas de comércio foram saqueadas, e nós gradativamente estávamos voltando para isso. Graças a Deus, Deus colocou diante de nós um presidente que freou um pouco, mas ele ainda não tem autoridade suficiente porque vivemos um parlamentarismo socialista nesse país. Nós não vivemos democracia no país, porque democracia é um pouco diferente do que isso que está se vivendo, que está se fazendo, que está se pregando hoje. O presidente parece que perdeu a autoridade, mas que Deus o abençoe, que Deus dê discernimento, entendimento, sabedoria para ele dirigir essa nação. E que nós possamos também nos focar naquilo que provém da verdade e não daquilo que provém da mentira. Eu sempre digo, a pessoa acredita no que quiser. Quem quiser acreditar que a Terra rodeia em torno do Sol, que acredite, eu não. Quem quiser acreditar que o homem foi na Lua, que acredite, eu não. Quem quiser acreditar em muitas coisas que se fala por aí, que a água doce vai acabar, que acredite, eu não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei como funciona. Então, e a mentira que existe por trás disso. Nós tínhamos por muitos anos aí,
que nós tínhamos aqui o maior aquífero de água doce do mundo. E sabemos que dentro do Brasil tem outro que é muito maior, é o dobro desse daqui, e chamado Alter do Chão, ali no estado do Pará. São coisas que são escondidas, são negligenciadas, e que o povo não corre atrás, o povo não busca conhecimento, não busca discernimento, e nós, como pastores, nós temos a obrigação, e não como alguns pensam, nós temos que segregar. Política e igreja têm que ser segregados, um para um lado, outro para o outro. Não, não é isso. Porque não adianta eu defender algo que é relacionado ao cristianismo e votar e colocar como governantes pessoas que são abortistas, pessoas que são a favor do casamento homoafetivo, pessoas que realmente acham que as pessoas podem viver em ociosidade. Quando Deus deu a sentença, quando Adão e Eva transgrediram ali, ele deu a sentença. Tu suor do teu rosto comerás o teu pão. Vai trabalhar. Se não estiver doente, vai trabalhar para comer. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Não quiser trabalhar, não coma também. Ou será que a Bíblia está errada? Eu acho que a Bíblia está certa e vou continuar pegando a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. Até domingo, direto da Casa de Deus, vamos estar transmitindo outra live, 19h45, por aí nós iniciamos a live, e se não, até quarta-feira que vem. E fiquem na gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e medite na palavra, e peça o entendimento e discernimento do Espírito Santo. Faça isso. Peça você. Peça hoje. Ore e peça a Ele. Espírito Santo de Deus, me dê o entendimento, discernimento e vê se o pastor falou o que é correto ou se não. Então, com certeza, Deus vai te iluminar e você vai ser abençoado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Glória a Deus.